Então, se alguém não é educado ao ponto e respeitoso a ponto de te chamar pelo nome, cara, você não precisa dessa pessoa, tá? Certamente tem gente aí do teu lado que vai te chamar pelo nome, que vai te respeitar do jeito que você é. Una-se com esses. Ai, mas eu queria estar com a galera. Mas que galera miserável é essa que você quer estar, cara? Tá bom? Você escolhe. Você tem essa escolha. A escolha é sua. Então não tenha medo de ser feliz, tá bom? Por quê? Vamos lá. Quis dar esse testemunho para vocês aí, porque eu já passei por isso e eu não quero que ninguém passe por isso. E ninguém me falou isso na hora. Sabe qual era o meu sentimento naquela época? Meus 12 anos, 13 anos. As pessoas tocavam tendel comigo porque eu era muito quieto. E aí simplesmente eu ficava pensando, meu Deus, será que nenhum professor, será que ninguém vai fazer alguma coisa? Hoje, graças a Deus, vocês estão tendo, por exemplo, uma escola que se preocupa com isso. Por quê? Porque nós temos lei hoje que garante isso. Estão entendendo, meus queridos? Então, olha só, a gente evoluiu e eu digo mais, a humanidade, ela está ficando mais sensível com o passar do tempo, tá? Nós estamos nos sensibilizando mais para algumas questões que antes, ó, tanto faz como fez. Gente, se você passou por bullying, digamos, na década de 90, como eu, beleza, o problema é teu, vai fazer terapia depois e segue o baile, tá? Mas você não precisa fazer com que o outro sofra, entende? Essa é a regra. Por que o meu agir tem que se sustentar em cima do sofrimento de alguém? Será que eu sou tão covarde assim? Porque isso é covardia. Eu chutar cachorro morto, entendeu? Ou seja, eu tô vendo que a pessoa tá numa situação de fragilidade, e aí eu para parecer o cara, o bully, né? O valentão, feito, o cara que tem o poder na escola, o cara que tem o poder no trabalho, o cara que tem o poder na vida, eu tenho que pisar nos outros? Não. Inclusive, se você fizer isso, você pode responder no mundo dos adultos um processo. E no mundo das crianças e adolescentes também. E se isso te surpreendeu, meus queridos, a minha tarefa hoje é dizer para vocês: vocês não estão em terra de ninguém. E mais, a internet também não é terra de ninguém. Permitam que eu apresente a minha atividade profissional. Eu sou professor já há 17 anos, né? Lecionei já mais de 20 disciplinas no direito, e dentre elas, direito digital, certo? Direito da informática, ok? Direito civil, direito constitucional, passei por muita coisa. Então eu posso contribuir para vocês nessa etapa importante da vida, certo? Então olha só, vamos conversar o seguinte. Em primeiro lugar, antes da gente continuar, tá tudo certo com vocês aí? Diz aí, faz o joinha aí se tá tudo certo. Tudo certo, professor. Que maravilha, Tudo que certo. maravilha. Maravilha. Obrigado, professor Nelson aí também, né? Toda a galera aí, obrigado pelo acolhimento e pelo espaço, né? Então, olha só, o que eu preparei para vocês? Tem alguns tópicos que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, o que é bullying, né? Ou bullying, né? Mas eu vou chamar de bullying, porque a gente está no Brasil e tá valendo, né? Mas, corretamente, seria bullying, né? Mas vamos pro bullying. Então, olha só, o que é o bullying? É uma prática sistemática, repetitiva, de atos de violência física ou psicológica, ou as duas. Exemplos, você está intimidando uma pessoa, humilhando a pessoa, xingamentos, agressão física de uma pessoa contra outra ou de um grupo de pessoas, o que é ainda pior, contra um indivíduo específico.
certo? Então, o artigo 12 da Lei 93/94, que é a Lei de Diretrizes da Educação, ele foi alterado. Essa lei é de 96. Ele foi alterado, tá bom? E ele diz assim, no inciso 9, os estabelecimentos de ensino, a nossa escola aí, respeitadas as normas comuns e a do sistema de ensino, eu tô lendo, tá, gente? Terão a incumbência de, inciso 9, promover medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Então, gente, esse evento que a gente está tendo aqui é para efetivar a lei de diretrizes básicas da educação, certo? A escola de vocês está preocupada com vocês. Por quê? Porque veja bem o que eu vou dizer. Se você está cometendo bullying contra alguém, ou um grupo está cometendo, a escola tem o dever civil de intervir para evitar isso. Como assim, professor? A escola também tem responsabilidade civil. Os tribunais já decidiram isso. Professor, tem algum artigo de alguma lei que diga isso, comprove isso que o senhor está falando? Claro que tem. O artigo 932, quiser anotar para ler depois, na calma, o 932 do Código Civil diz assim, vamos lá, deixa eu só localizar aqui, que eu preparei para vocês aqui. São também responsáveis pela reparação civil. Quer ver? Ó, eu estou xingando alguém de gordo, sem vergonha, baixinho, não sei o quê, o tempo inteiro. Não dou paz para a pessoa, tá? Olha só. Também é responsável pela reparação civil por dinheiro, por uma indenização. Olha só. Quem primeiro entra na fila são os pais. Então você pensa o quanto você ama seus pais, tá? E o quanto isso vai te prejudicar também. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, tá? E olha só, inciso 4, donos de hotéis, não é o caso, hospedarias, também não, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, também não, mesmo para fins de educação, opa, aí entrou a escola. Pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, sim, aquele que sofre bullying pode ingressar com uma ação contra a escola, contra os pais. E olha só, você acha que vai se salvar dessa, meu querido? Pensa melhor. O artigo 928 do Código Civil. Anota aí, porque esse é direto para vocês da sua idade, tá bom? Olha lá. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Aí você deve estar pensando, professor, o senhor está nos ofendendo agora, nos chamando de incapaz, né? Eu não sou incapaz. Eu sei. É que para o direito, menores de 16 são tidos como absolutamente incapazes dos atos da vida civil, como celebrar um contrato, um negócio, tá? Algo nesse sentido. Então, e entre 16 e 18, com o ok dos pais ou responsáveis, pode. Então, veja bem, esse artigo diz, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazer ou não dispuserem de meios suficientes, queridos, você pode ser responsabilizado por isso. Então, existia uma ideia antigamente, né? Vocês lembram disso? Já ouviram falar, os pais de vocês, os avós, né, que menor tá tranquilo, pode cometer crime que tá de boa, não vai preso. Vai, pode ir, mas aí não é
não é crime que se chama que comete. Ele comete o mesmo crime que um adulto, o mesmo. Exemplo, vai um de vocês lá e pá, mata alguém. Você vai cometer o crime de homicídio, mas você não vai responder pelo Código dos Adultos, que é o Código Penal. Você vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E você pode ser enjaulado, desculpa a expressão, mas você pode ter a sua liberdade privada. Tranquilo? Estão me compreendendo por enquanto? Porque eu estou falando temas mais técnicos agora, né? Mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Você não pode xingar as pessoas, você não pode bater nas pessoas, você não pode fazer o que você bem entender com as pessoas, achando que o direito não está olhando para você. Gente, o direito é que nem o olho de Sauron, né? Para quem curte Senhor dos Anéis, né? Ele vê tudo, entendeu? Ele tá de olho. Ele não consegue ver, né? Tudo, senão ele tinha visto o Frodo e os Samwise lá, indo, né, para derreter o anel lá na Montanha da Perdição. Mas, quando ele enxerga, ele pode atuar. Tá tranquilo? Diz para mim aí, tá tudo certo com vocês? Beleza? De boa? Então vamos lá, galerinha, olha só, o que mais que eu tenho para trazer para vocês de informação? Deixa eu só ver aqui, como é que eu posso compartilhar a tela com vocês aqui ou não, gente? Acho que não, né? Pode. Tá. Vai ali onde tem um quadradinho. Tem o microfone, a câmera, a mãozinha, e aí tem um quadradinho com uma seta para cima. Clica ali. Apresentar agora, né? Isso, perfeito. Ah, tá, a tela inteira. Então deixa eu passar para vocês enxergar. Como é que tá aí? Você tem uma TV grande, vocês conseguem enxergar o telão? Acho que vai dar, né? Vocês me digam se tiver muito pequeno, tá? Vamos fazer assim que fica melhor, senão é muito blá, blá, blá. E é legal vocês enxergarem isso, sabe? Enxergar. Faz toda a diferença. Vamos junto. Vamos aqui, vamos compartilhar. Não, agora eu tô grandão, então. Gente, olha só a tela para vocês. Então, olha aqui, ó, o que eu preparei. Primeiro, a gente falou sobre o conceito de bullying. Falamos da Lei de Diretrizes da Educação. Aqui tem um julgamento sobre cyberbullying ou bullying, tá? Do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, tá bom? Que é um dos principais tribunais do país. Aqui nós temos a Constituição, que eu já vou falar, né? E aqui, ó, o Código Civil, onde eu estava conversando com vocês. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho, olha só. Gente, vocês podem incidir nesse artigo aqui, tá bom? E não pensem que quem sofre bullying vai ter pena, especialmente os pais de quem sofre bullying, tá? E que amam os seus filhos, certo? Vai responsabilizar vocês, ou, olha aqui, os pais são também responsáveis, os pais. Gente, quanto tá a indenização disso, mais ou menos? Olha, geralmente uns 10 mil a 20 mil reais. Não é legal perder toda essa grana, né? Só porque que eu gosto de xingar os outros, eu tenho que começar a pensar melhor. E olha aqui, ó, albergues, né, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, olha aqui, educandos. Então, a escola também tem que ficar alerta, ficar atenta quanto a isso, certo? Gente, mas essa é a norma do Código Civil. Nós temos um sistema de leis, tá, que protegem quem está sofrendo bullying, certo? Ó, o primeiro deles é a Constituição. Aqui. Eu coloquei CF, que é a abreviatura abreviatura carinhosa, tá? De Constituição Federal, tá? Olha só, esses incisos aqui, eles nos dão a ideia de proteção disso aqui. Intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Tá bom? Então, são invioláveis. Ninguém pode violar a nossa intimidade, ficar mandando WhatsApp a qualquer hora, incomodando, xingando, ofendendo, denegrindo a imagem das pessoas, vulgo fofoca world, né? O mundo da fofoca, tá? Segura a tua onda nessa história, porque você está violando, você está ferindo a Constituição do teu país.
tá? E olha só, você quando tá com a internet em casa, a tua casa é o asilo inviolável. Inviolável junto com essa ideia toda aqui em cima. Não é só para ninguém entrar, né? Na minha casa ninguém entra depois das 6 da tarde, né? Tudo bem, mas na internet as pessoas entram a hora que quiser. Então, peraí, se é para entrar, é só dentro dos meus termos, entendeu? Minha casa, minhas regras. Olha lá, mesma coisa aqui, ó. Sigilo de correspondência, ó, comunicações, os dados das pessoas, ó, comunicações telefônicas, aqui entra e-mail, WhatsApp, Facebook, rede social. Gente, tô falando tudo isso porque olha aqui, ó, em inglês tem uma expressão que é lá de 1700 e pouco e que vale hoje. Aqui é o direito a ser deixado em paz. Você tem o direito de ser deixado em paz, meu. Estão conseguindo compreender o que eu estou conversando e mostrando para vocês? Tá? Ninguém tem o direito de ficar te perturbando. E quer saber? Conversa com a pessoa. Se a pessoa não está nem aí para ti, você tem os meios institucionais, a escola pode te ajudar. Se a escola não te ajudar, o direito te ajuda. Então não perca tempo da tua vida se estressando com quem não tá nem aí para você. Processa a pessoa. Ah, professor. Pois é, tem gente que só entende a linguagem do processo. O melhor é não entrar nessa briga. Então, mas até para a pessoa saber aonde pode chegar, ela tem que ter palestras como essa para pensar, poxa, eu vou parar de incomodar aquela criatura, né? Porque, e eu não estou dizendo que a gente deva agora pisar em ovos com todo mundo. A gente só tem que ter respeito com todo mundo. Só isso. Tem pessoas que faz muito mal certas coisas. Então, por que você insiste nisso que faz mal para a pessoa? Entendeu? Tá bom? Beleza? Olha só, vou compartilhar a tela de novo com vocês. Vamos comigo, meus queridos. Olha lá que massa. Vamos ver. Então, na internet, ó, o bullying ou bullying é isso. Feito violência física, psicológica, repetida, humilhação, xingamento, só que tem um detalhe. Quando isso é no mundo físico, sem ser no mundo virtual, no mundo de carne e osso, vamos falar assim, é chamado de bullying. Quando nós trazemos isso para o mundo cibernético, ou digital, ou virtual da internet, nós temos o cyberbullying, ou seja, o bullying cibernético, ou bullying cibernético, tá? Então, o que nós temos na internet hoje? Nós temos o que se chama de virtual mobs ou web brigades. O que é isso? Nós temos, na verdade, milícias virtuais, tá? Movimentos virtuais que atacam as pessoas só porque elas têm uma opinião, só porque elas têm um cabelo pintado de vermelho, de azul, só porque são, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? E não me leve a mal, só porque ele gosta, por exemplo, de um determinado político, tá? Só porque ele não gosta de determinado político, tá? E aí se move toda uma campanha para destruir aquela pessoa. Isso é bullying, gente. Tá? Isso é perseguição. E tem crime para isso. Aí nós já estamos entrando no crime. Eu já vou mostrar qual crime é. E aí se criam fake news sobre aquela pessoa, né? Crimes de ódio, né? E não só contra a pessoa. Aí já vai se atacar a raça da pessoa, a etnia, as crenças da pessoa. Ela é afastada porque aquilo lá é religioso tal, enfim, tá? Então, gente, aonde começa tudo isso? Começa aqui? Não. Não. Isso começa antes. Veja bem, quando você nasce, aí você pensa, lá vem ele falar de quando eu nasci. Quando você nasce, você tem uma luta por reconhecimento dentro da sua família. Você primeiro está lutando
para chamar a atenção da sua mãe para receber o tal de mamá. Eu não acredito que ele falou mamá. É isso. O leite materno. E a sua mãe tá numa luta por reconhecimento para ter um tempo só para ela também. Então, esse embate que existe, tá, já nos autoriza a dizer que a gente está em constante luta por ser reconhecido nos nossos interesses, nós temos necessidades, certo? Quaisquer necessidades, seja ela estudar, seja ela o lazer, seja ela a educação, seja ela o direito de não fazer nada, seja ela o direito de ter uma noite tranquila de sono, de abrir o WhatsApp e não ter nenhuma mensagem de xingamento ali, de perseguição, de chegar numa escola, um ambiente tranquilo, meu Deus do céu, eu só quero vir estudar, tá? Então, são interesses, eu tenho que lutar por isso também. Tá certo? Então, começa a partir daí. Depois, o que eu preparei para vocês aqui para a gente conversar? Aqui, ó. Família. Qual é o papel da família hoje? Isso é muito importante. Qual é o papel da nossa família? Gente, presta atenção. A família não é o lugar que você deve viver para servir a família. Compreendem? Você não deve viver para ser sufocado pela família. A família e a escola, como ampliação da família, deve ser um ambiente que você possa se desenvolver, ou seja, que a sua personalidade esteja direcionada para a sua felicidade. Aí eu pergunto, como é que você vai ser feliz num ambiente em que você é maltratado? O bullying pode acontecer em casa. Exemplo, papai ou mamãe se divorciam, se separam. Aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, é a opção deles. Mas um deles fica falando direto, mamãe fica falando direto mal do papai, que não presta, que é um traste, que é isso e aquilo. Isso é bullying pra cima de você. É alienação parental, é o nome que se dá. Eles estão te vendendo, estão te tirando o teu pai. Isso pode ser pra mãe também. O pai fica falando da mãe. Então, gente, eu quero alertar vocês. Vocês têm o direito de ser feliz, de serem felizes. Vocês têm o direito de não viver num ambiente assim. E de simplesmente dizer, mãe, chega. Chega, se você não quer viver com o meu pai, eu quero ter um pai. Pai, se você não aguenta mais a mamãe, ela fez alguma coisa pra você que você não gostou, eu quero ter uma mãe. Né? Então, essa questão da família, ela não pode ser algo sufocante. Agora você vai ter que sustentar a família, tem que fazer aquilo. Não. Certo? Então, tudo isso conversa com o bullying e o cyberbullying também, que é no ambiente virtual, ambiente de internet. Galera do bem! E aí, Prof. Sandra, toda a galera que está me ouvindo, vocês estão conseguindo entender? Tá tudo certo para vocês? Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Tá se sentindo atingido? Melhor ainda, acolhido com essas palavras? E aí? Tudo bem? Então tá certo, maravilha. Olha só, vou compartilhar a tela de novo, que eu tenho que apresentar alguns artigos para vocês, tá bom? A ideia é deixar vocês, ó, sabendo de muita coisa hoje. Então, ó, já falamos do Código Civil, tá bom? Olha aqui, essa lei é importantíssima. Anota o número aí, É a lei do combate ao bullying. Professor, isso existe? Existe, tá bom? Então, aqui nós temos, né, na época da presidente, né, ou presidenta, depende da sua opção ideológica, você chama de um jeito ou de outro, tá? Então, ó, nós temos
a lei que institui um combate ao bullying da presidente ou presidenta Dilma Rousseff. Olha só, fica instituído, então, esse programa em todo o território nacional. Aqui, ó, considera-se intimidação sistemática todo ato de violência física ou psicológica intencional, ou seja, querendo, não é que nem o Chaves, sem querer querendo, não é querendo mesmo, e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de, olha aqui, ó, intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Gente, relações de poder existem em todos os lugares. Dentro da família, você vai dizer, quem manda lá em casa é a mamãe, né? Quem manda lá é o pai. Feito. Então, na escola, vão ter grupos que vão querer mandar também, tá? Só que esse mandar deles não pode gerar dor e angústia. Ou seja, você quer ser um governante na tua sala de aula, assim, ter o respeito das pessoas, então, para de causar dor e angústia aos outros. Estão entendendo? Você não precisa disso para ter poder. Tá bom? Ó, o exemplo arrasta, a palavra seduz. Então, você quer o quê? Quer arrastar as pessoas a te seguir? Então, como é que você acha que você vai querer que alguém te siga de verdade, causando só dor e sofrimento? Você não vai conseguir. Tá bom, irmão? Então, ó, segue o baile. Artigo 2º. Exemplos: ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Ou seja, vamos fazer festinha e não vamos convidar o fulano nunca. E eu digo uma coisa, fulano, se estão fazendo isso com você, não queira ser convidado por essa gente. Acha outra turma. Fechou? Professor, mas isso aí você não está querendo a conciliação. Como é que eu vou querer conciliação contra alguém que está querendo me esfaquear? Primeiro a pessoa tem que largar a faca, entenderam? Esse é o raciocínio, tá bom? Se a pessoa quer conversar, tem um entendimento, bom, aí é outro papo. Pilhérias, ou seja, estão fazendo piadinha de você, sabe? Lá vem o fulano, né? Então, gente, olha só, aqui tem um monte de coisas. E a coisa fica pior ainda quando ela assume um cunho sexual, de assédio, induzimento, abuso. Feito. É horrível o que pode acontecer. Então a gente tem que cuidar e tem proteção para isso tudo. Olha aqui, ó, a palavra que o legislador, a galera lá de Brasília, deputados e senadores, hein? Pessoal velho já, ó, experiente, ó a palavra que os caras usaram, infernizar. Gente, é exatamente isso que acontece, tá bom? É exatamente isso que acontece. Os caras infernizam, acabam com a vida. Tranquilo? Como é que tá, gente? Tá tudo certo com vocês aí? Me diz aí, estão acompanhando de boa? Diz pra mim. Massa, legal. Então vamos lá. Eu vou compartilhar de novo, porque eu gostei desse troço, tá? Gostei. Primeiro, eu não sou tão bonito para ficar na tela o tempo inteiro, né? E segundo, vocês veem melhor e aprendem mais. Olha só, constituem objetivos: prevenir e combater o bullying, capacitar docentes, e aí entre os nossos queridos colegas professores, que tem que estar alertas, tem que estar atentos, equipes pedagógicas, a coordenação, desde o tiozinho, a tiazinha que está fazendo a limpeza, né? Pessoal que está servidor de escola, servindo merenda, pessoal que tem que estar ligado, né? Às vezes tem situações de assédio sexual, a pessoa está numa fila ali e começa, né, a abusar dessa proximidade numa fila com alguém. Então, tem que estar atento o tempo inteiro, porque a gente está sempre numa tarefa de educação. Queridos, olha só, outro artigo que eu quero chamar a atenção. O que é o CP? Professor, o que é o CP? Esse é perigoso, tá? Só para avisar. Código
Penal. Galera do bem, olha aqui, ó, não queira estar aqui, certo? Não queira estar no Código Penal. Ah, professor, mas eu sou de menor. Eu não vou estar aqui. Verdade. Você vai estar aonde? Aqui. No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha o que o artigo 103 do ECA diz. Considera-se ato infracional a conduta descrita. Descrita onde, professor? Em qualquer lugar. Crime ou contravenção penal. Então, quer dizer que eu posso praticar esse crime aqui? Qual crime, professor? Vamos lá. Artigo 147-A do Código Penal. Vamos junto, vamos lá, galera do Visconde. Olha aqui, perseguir alguém reiteradamente, lembra? Repetitivo. E por qualquer meio, ou seja, físico ou virtual, cibernético, digital, usa a palavra que você quiser, mas é isso. Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Gente, reclusão, prisão, tá? De 6 meses a 2 anos e multa. Tá, professor? Então é isso. Mais o Código Civil. Ah, então quer dizer que eu posso ter uma multa que o juiz penal, os juízes, né? Tem o juiz penal, tem o juiz civil, né? Tem o juiz eleitoral lá para as eleições. Então, há essa divisão, tá? Então, um ato meu sozinho, eu posso parar num juiz penal e num juiz civil, professor? Pode. E é aí que mora o problema. Pode sair bem caro isso. Então eu digo uma coisa, queridos. Infelizmente, tem gente que não aprende pelo amor. E aí, a dor ensina a gemer. Então, se a sua consciência não lhe desperta um amor ao próximo, uma alteridade, uma capacidade de se colocar no lugar do outro e não querer para você, tá? O que estão fazendo para aquele coitado, aquela criatura lá que está sofrendo, tá vivendo um inferno. Se você não consegue fazer isso, pelo menos conheça as leis e saiba que isso vai chegar, pode chegar forte até você. Tá? Então, pelo menos, se você não respeita a pessoa, respeite as leis. Por quê? A polícia militar não vai ter perdão nenhum em executar uma ordem judicial. Certo? Eu não estou querendo amedrontar ninguém. Eu só estou querendo dizer que isso existe e você precisa saber que existe. Então, não é muito melhor você resolver tudo pelo amor? Ah, professor, mas eu odeio aquele piá, eu odeio aquela guria, Deus o livre. Lida com isso, meu. Por que diabos você tem que pegar e simplesmente tornar a vida daquela pessoa impossível só porque você não gosta? E digo mais, todo ódio esconde uma impossibilidade de lidar com a própria fraqueza. Você odiar alguém significa que você não consegue controlar em si o real motivo daquele ódio. Você está desequilibrado. Fechou, meus queridos? Então, vamos respeitar as pessoas, vamos tratar os outros, né? Com carinho, com respeito. Se você não é obrigado a andar junto com todo mundo, mas você não pode também transformar a vida das pessoas em inviáveis. Pessoas querendo se matar, pessoas querendo deixar de estudar, tendo que mudar de escola. Isso é quase banimento, entendeu? Você está banindo a pessoa para outro lugar para ela poder viver.
E como é que eu vou ter que trocar de celular, vou ter que trocar de WhatsApp, vou ter que fazer outro perfil de Facebook, de Instagram. Aí vão lá as pessoas e me acham de novo. Entendeu? Esse é o nível de estresse que as pessoas podem viver por coisas simples, que vocês podem resolver no diálogo ou na tolerância. Tolera. Fechou, meus queridos? Olha só, tenho mais algumas coisas para dizer que eu acho que eu posso ajudar. Olha aqui, no Código Penal, já digo, hein, não queira estar no Código Penal. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Agora, né? Compartilhei. Olha aqui. Artigo 122. Vocês lembram daquele episódio Baleia Azul? Estão lembrados? Deixa eu deixar de interromper só para ver vocês. Vocês lembram disso? Acho que eu perdi a câmera da galera aqui. Vocês estão comigo aí, gente? Estamos no aguardo, vamos ver. A gente perdeu a conexão ou tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Não perdeu a conexão. Não caiu, né? Não. Tá, obrigado pelo feedback, tá, meus queridos? Obrigado mesmo. Olha só, então o artigo... Lembra daquele episódio da Baleia Azul? Aquele jogo terrível que tinha um mestre lá que determinava condutas para as pessoas e que poderia culminar em o adolescente ou a criança, enfim, retirar a própria vida. Terrível, né? Isso gerou um artigo, uma mudança no artigo do Código Penal, tá bom? Qual é? Olha só, o artigo 122, que diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Olha aqui, ó, reclusão de 6 a 2 anos, tá? E aqui vai aumentando, dependendo, né? O que acontece se o suicídio se consuma. Então, a gente chegou ao extremo de que essa perseguição, esse bullying, tudo isso, né, pode gerar a retirada da vida da pessoa, tá bom? Ou seja, a pessoa mesmo se matar, não aguentar essa pressão. Certinho? Então, eu acho que, basicamente, essa ideia é muito legal. E eu vou dar uma outra ideia para vocês. Olha só. Você está sofrendo cyberbullying. Como assim? Como assim, professor? Cyberbullying? No teu Facebook, você comenta uma coisa e chega lá, o pessoal começa, né, a te ridicularizar. Gente, é fácil, é só apagar. Tá, mas e se é no perfil dos outros? Estão acabando com a minha imagem, postando um vídeo, sei lá, um vídeo que contém uma intimidade minha, ou me deixe numa situação vexatória, tá? O que eu faço? Primeiro, passo do professor Adriano Nedel aí para você ficar de boa. Primeiro, notifica o Facebook ou notifica a rede social, tá? Porque existem políticas ali dentro para retirar conteúdos ofensivos. Professor, já tentei. Não dá. Não tiram. O Facebook é contra a espécie de censura e ele achou que isso é censura. Eu estou censurando o outro do direito de dizer o que bem quer de mim, né? O que quer dizer de mim. Aí eu digo, tá bom. O que você pode fazer? Você pode ingressar com uma ação. E aí você pede para que o juiz notifique o Facebook para que, ó, retire. Aí sim o Facebook vai retirar, certo? Então são dois caminhos. Um, você tenta ali pelas regras do Face, né, ou regras da rede social, que todas têm seus termos, né? E outra maneira é você, né, ingressar com uma ação, vai contatar um advogado ou vai na defensoria pública se você não tem condições financeiras, tá bom? Ou consegue um advogado aí que queira fazer para você, né? O advogado pode fazer a chamada advocacia pro bono, ou seja, né, para o bem
sem cobrar nada. Então, alguns advogados podem, em algumas causas, fazer isso. Então, sensibiliza o profissional, ele faz isso para você. E aí, o juiz, Facebook, retira isso. Outro detalhe. Professor, eu não sei qual é o perfil que está fazendo, porque é um fake. É um fake. A galera é tão covarde que não está se mostrando para mim. Então eu não sei quem está fazendo. Muito bem. Você pede para o juiz determinar ao Facebook que mostre qual é o IP, ou seja, a identificação do computador, da onde está saindo aquilo ali. E aí você vai atrás. Tá? Professor, mas essa identificação, ela veio de uma LAN house. Ou ela veio de um computador que deu como se fosse no Canadá. E aí? O que você faz? Então, aí você tem mecanismos, um bom advogado em direito digital, tá? Tem mecanismos de descobrir da onde vem, não só notificando o Facebook, notificando, por exemplo, a Vivo, notificando a TIM, notificando provedores. E aí a gente vai mais a fundo, dependendo do caso. Certo? Queridos, a gente tem muita coisa para falar. O espaço de 1 hora que a gente está finalizando nesse momento aí, ele, né, é pequeno, mas já é muito legal poder conversar com vocês aí, a galerinha aí de 12 até 17 anos, tá? Eu tô muito feliz, muito lisonjeado, e espero de verdade, hein? Que essas palavras tenham atingido o teu coração, tá? Que você reflita um pouco sobre suas ações. Por quê? A sociedade já espera algo de vocês. Vocês não têm só direitos, vocês têm deveres também, tá? E quanto antes vocês se derem conta disso, vocês vão ser pessoas melhores, porque vocês mesmos vão se vigiar, vão perceber o que estão causando para os outros, e vocês vão se edificando como pessoas melhores. Então, eu devolvo a palavra à professora Sandra, querida, né, que nos deu essa oportunidade aí de fala, e sempre dizendo que a nossa instituição, a FEMA, ela está de braços abertos para vocês. O nosso curso de Direito está lá. Eu estou lá, esperando você, se você quiser fazer Direito, para te orientar em todas essas questões e muito mais, tá, gente? Para quem não sabe, eu sou músico nas horas vagas também, já fui fotógrafo, já fiz teatro também, já tive uma cafeteria, já fui barista, ou seja, tenho muitas atividades que eu fiz que complementam toda essa questão humana, né, que a gente pode trazer e entender, né? A vida é assim, a gente tem que viver, como diria, né, Renato Russo, como se não houvesse amanhã, né? Porque se a gente parar para pensar, na verdade o que temos é o presente, porque é aqui que a gente pode ser uma pessoa melhor. Então foi um privilégio estar com vocês, beijo na alma. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, algum apontamento, seja os professores queridos aí, colegas, né? Ou você aí, meu queridão, né? Minha querida que está ouvindo aí, quiser falar alguma coisa, a gente está aqui à disposição de vocês. Certo. Minha internet hoje não está muito boa. Mas vamos. Professor Adriano Nedel, nós temos muito a lhe agradecer pela sua. É sempre vivências. Quando a gente pensa que isso só acontece comigo, não é. É algo corriqueiro, é maldoso, e que muitas vezes a gente não se dá por conta. E por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa que sofre agressão, ela tem vergonha de dizer para alguém que ela está sofrendo. E aí o agressor, ele acaba tomando uma proporção muito maior.
Eu só vou trocar meu áudio para o outro computador, só um minuto. Tranquilo. Aproveitando essa fala, é verdade, né? Troquei aqui. Aí, ó. Agora vem para o computador da Prof. Suzy. Fecha o meu. Nós estávamos num ambiente próximos, mas eu estou com o net da escola, o netbook, e eu acho que ele está meio travando. Bom, mas como eu dizia, a gente sofre uma violência que ela é diária. Os nossos alunos, eles convivem com isso. É um apelido, é alguém que às vezes é excluído de uma atividade, quando o professor coloca, vamos fazer uma atividade, né, de integração de grupo, é aquele aluno que nunca é escolhido, e ele se pergunta, mas por que eu nunca sou escolhida? Ah, porque tu não sabe jogar bola, ah, porque tu não estuda, ah, porque eu prefiro fulano, porque ele é mais legal. E às vezes a gente gera um sentimento nesse aluno que é uma baixa estima. E aí ele vai nutrindo isso e vai se fechando, quando na verdade ele deveria expor, né? Dizer, ó, pessoal, eu estou aqui, eu sou uma pessoa também, eu mereço pertencer a este grupo. E muitas vezes os alunos, eles não nos dizem, olha, tal coisa está acontecendo. E quando nos vem até nós, o problema já é tão grande que a gente tem que chamar a família, que a gente tem que ir para outros profissionais que nós não damos mais conta. Então, os alunos, eles têm que aprender a expor os seus sentimentos, a expor o que está acontecendo. E muitas vezes não é ser fofoqueiro, né? Que muitos, tá, qualquer coisa tu vai correndo lá contar. Não, mas é compartilhar conosco, ó, tal coisa aconteceu, eu não gostei. Às vezes, até mesmo nós dizemos para um aluno uma palavra que para nós é uma palavra corriqueira e ele ouviu diferente. E às vezes, quando a gente fala com os pais por telefone, a gente sempre diz, vem na escola, para a gente conversar pessoalmente, para não ter mal entendido. Né? Porque às vezes um ouviu de um jeito, o outro ouviu do outro. E esse campo que a gente diz que é um campo aberto da internet, e que você nos disse, não é terra de ninguém. Né? Tem sim uma legislação que regulamenta isso. Isso é fundamental para o aluno saber. Né? Fundamental para todos nós. Porque às vezes eu pego a imagem do corpo de alguém com o rosto do outro, e daí eu faço uma montagem, mas isso é arte. Não. Depende como você fez. Depende qual foi a tua intencionalidade sobre isso. Né? Então, a gente tem que conversar sobre esses assuntos. E eu acho que os nossos alunos, nesse último ano, que eles passaram enclausurados, vamos dizer assim, porque estavam em casa, estavam fora da escola, né? Só a interação deles era a tela. E a tela não nos responde, porque a tela ela é irreal. Na tela eu posso ser loira, alta, de olhos azuis, porque eu posso fazer, né, o meu avatar, eu posso fazer uma imagem fictícia, e eu posso dizer palavras lindas. A gente vê muito agora os nossos adolescentes postando selfie, mas às vezes é uma alegria, é uma felicidade irreal. Né? Mas ele está lá, ele posta porque ele gosta, porque ele quer ver quantos likes ele tem, quantas curtidas, né? E, às vezes, isso é mais importante do que aquilo que ele está sentindo. E, de repente, ele deve estar ali com uma solidão, ele deve estar precisando de alguém para conversar, e que aquelas curtidas não bastou para ele se sentir bem. Então, nós temos que aprender a conviver. Eu acho que é essa palavra que nós temos aqui no Cairu. 100 anos da nossa escola esse ano. Imagina 100 anos de grupos convivendo. Então, eu vejo assim, eu tive profs, que foram meus professores, que são meus colegas, né, porque eu também estudei aqui no Cairu, e 100 anos não é pouco a convivência. E quando a gente diz, cadê os nossos alunos egressos? É tão bom quando alguém diz, vai ter alguma coisa do Cairu, eu quero participar, porque eu estudei lá. E é triste quando você escuta um aluno dizer, aquela escola eu não quero saber de nada, porque foram os piores anos da minha vida. Por quê? Porque eu não me sentia bem naquele local, eu não me sentia acolhido naquele local, aqueles colegas não me acolheram. Então, foi o pior, pois era ir para a escola. E hoje, quando a gente liga para os pais e questiona, teu filho vai vir para a escola ou não, a gente diz para eles, é importante a convivência.
É importante a aula presencial porque é um olhar do professor diferente. Só a atividade no Classroom é bom? Claro que é. Para o aluno autônomo que gosta de pesquisar, que gosta de muito além, ele vai dar conta. Mas adolescente precisa ter convívio social. Então, a escola precisa fazer isso. A prof. Daíse, a nossa orientadora educacional, ela está na sala. Daíse, você quer fazer algum complemento? Será que ela está ali? Oi, a palestra estava excelente, né? O pouco que eu consegui participar, né? Porque eu estava atendendo alguns. Estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo, sim. Uhum. Tá. O pouco que eu consegui participar... Tá chegando bem aqui também, Thaís. Tá. Eu estava atendendo, né, uns pais, né, em relação... Mas, assim, é excelente, é bem isso, né, essas questões que os alunos vivenciam no dia a dia, né, que eles precisam vir até nós, colocar a situação, né, não muitas vezes esperar, levar para casa, né, ficar com essa mágoa no coração deles, eles precisam já repassar a situação, né, para que isso não aconteça, talvez um problema maior futuramente. E isso vai ajudar muito. Então, eu peço já para todos os alunos que estão com algum probleminha, com algum colega, ou pode ser até em casa, né, que venham até a sala da orientação, conversem comigo, que a gente sempre vai estar orientando e passando algo bem melhor para eles, né, que vai ajudar a solucionar o probleminha. Tá? Mas eu agradeço, professor Adriano, parabéns, estava excelente. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, viu, professora? E parabéns pela iniciativa da instituição, né? E essa preocupação, que é uma preocupação, né, da educação nacional, que sem o engajamento das comunidades locais, das escolas, né, é só uma letra que está na lei, né? Então, a gente precisa sim debater, precisamos discutir, né? E lembrando também que é aquela coisa, você não é obrigado, por lei, a amar ninguém, né? Sentenças de juízes que conferem alimentos, né, dos pais ou das mães para os filhos, não conseguem fazer com que exista amor entre eles. Então, às vezes, e aí fica uma dica que eu dou para os nossos alunos aí, né, esses jovens, nossos queridos aí, que estão se desenvolvendo, às vezes você não vai conseguir estabelecer uma relação de amizade profunda com outras pessoas, com todos da classe. E isso não é problemático. O que não pode acontecer é uma relação de indiferença ou de agressão. Tem que ser mantido o respeito, o mínimo de dignidade, né? Você tem que conferir o outro, afinal, poxa, vocês estão aprendendo, vocês estão na mesma sala, estão na mesma cidade, na mesma situação, com idades parecidas, né? Vamos aproveitar, a sua vida é finita, as suas experiências são finitas, você não é Deus, você tem as suas limitações, então, aprende com a situação de quem está vivendo outras situações e não exclui essa pessoa, porque ela está vivendo uma outra situação que não é a sua, entendeu? O seu mundo não é perfeito e jamais vai ser perfeito, porque a perfeição é um símbolo da divindade e você não é, tá bom? Então, sabe o que você deve fazer? Poxa, eu jamais vou conseguir ser o fulano, mas o que eu posso aprender sendo o fulano? Você só tem a ganhar, é experiência, é bagagem que você vai colocar nas costas para viver melhor. Né? Eu tenho muito a aprender com os meus professores, escutem os professores, discordem dos professores, mas como é que você vai poder aprender com os professores concordando ou discordando? Respeitando, dando voz a eles. Do contrário, você vai se fechar no seu mundo e aí você vai se tornar, desculpa a expressão, mas é que ela vem do grego, eu tenho que explicar. A expressão, idios, quer dizer fechamento. Tá? E isso trazendo, né, para a nossa língua, idios, né? Idios, você coloca um TA no fim, você se torna um idiota.
E ninguém quer ser um idiota, né? Mas se você se fechar e começar a perseguir alguém porque você se fechou naqueles valores e é isso que interessa e pronto, você está se fechando. Você está no contrário do processo de aprendizagem, do processo democrático, que a gente vive num país democrático, que é abertura. Tá bom? Então fica essa dica para vocês aí. Gente, a gente tem que aprender muito com os outros, muito. A gente tem 2 orelhas e uma boca, né? Isso já é um indicativo corporal do que a gente deve fazer mais. A palavra respeito, né, e tolerância, eu acho que nunca fez tanto sentido na nossa sociedade, né, professora Adriana? Verdade. Mas gostaria de agradecer, então, a sua presença, a tarde de hoje. Eu acho que aprendemos muito contigo. Espero em outra oportunidade, porque você tem, assim, um vasto currículo que eu nem relatei no início, mas a gente poderia falar de outros temas em outros momentos, né? Com esses jovens aí nossos, que agora é bom uns temas um pouquinho diferentes, né, para a gente mexer um pouquinho aí com os nossos alunos. Muito obrigado à FEMA, que nos disponibiliza sempre que a gente precisa de uma parceria. Eles são sempre dispostos a colaborar conosco, e é uma parceria muito boa. Então, um abraço para todos os profissionais da FEMA e muito obrigado, professor Adriano, pela sua fala de hoje à tarde. Obrigado, professor. Obrigado por vocês, viu? Um grande abraço no coração, beijo na alma e vamos viver com bastante respeito, no mínimo tolerância, mas a gente pode mais, tá? A gente pode mais. Então, ó, a FEMA está sempre à disposição de vocês e eu também. Grande abraço e parabéns para a escola por 100 anos de existência. Que maravilha. Abração, pessoal. Um abraço.